Hoje vamos estar falando sobre começos saudáveis, futuros esperançosos e investir na saúde materno-infantil, que é garantir um futuro mais esperançoso para todos. Tá? Aqui gostaria de primeiro agradecer a participação de todos que estão nos ouvindo, de onde quer que, de qualquer parte do mundo. Então, vamos dar pequenas instruções a respeito de como vai proceder a live. Né? Temos aqui as nossas convidadas e estaremos recebendo as perguntas e respostas e os comentários serão respondidos no momento em que a gente for dando as pausas para que todos possam ser esclarecidos em todas as perguntas. Bem, o Dia Mundial da Saúde é celebrado todo dia 7 de abril, desde a fundação da OMS, em 1948. Foi nesse mesmo ano que a saúde foi reconhecida como um direito humano fundamental na Declaração dos Direitos Humanos. Esse ano, o tema, a celebração é Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos. Destacando a saúde materna e infantil, então estamos aqui para discutir um pouco e garantir que todas as mães e bebês tenham acesso aos cuidados necessários para um início de vida saudável. Tá? E aqui com a gente nós temos a doutora Natécia, que é oficial de saúde sexual reprodutiva, materna, neonatal, infantil, adolescente e nutrição da OMS. Temos a doutora Irondina, especialista em saúde sexual e reprodutiva da Unicef. E temos a doutora Mariana, que é oficial de programa de saúde do Fundo das Nações Unidas para a População. Então, saudações das nossas convidadas e com as nossas convidadas vamos discutir sobre o que podemos melhorar para ter um futuro esperançoso. Né? Então, antes da gente começar o debate, é importante falar de números. Né? Pelo menos 300 mil mulheres morrem todos os anos devido a complicações na gravidez e no parto. Mais de 2 milhões de bebês morrem no primeiro mês de vida. Outros 2 milhões nascem mortos. O que seria mais preocupante? Né? Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas com cuidados de saúde adequados, tanto para a mãe quanto para o bebê. Hoje, com as nossas convidadas, vamos abordar o que já foi feito e o que está sendo feito, quais são os nossos desafios para que a gente possa garantir esse futuro mais esperançoso. Tá? Então, falando nos avanços, né, da saúde materna e infantil, qual seria o estado atual da saúde materna e infantil em Angola? E como é que as políticas de saúde têm ajudado a reduzir a mortalidade materna e infantil e neonatal? Doutora Natécia. Muito bom, boa tarde, caros participantes da live. É um prazer poder estarmos juntos hoje, o dia que comemoramos o Dia Mundial, ou a fundação do Dia Mundial da Saúde. Importa aqui dizer que a saúde materna e infantil em Angola, apesar de forma lenta, tem estado a observar algumas melhorias. Temos estado a observar um decréscimo no número de mortes maternas e neonatais. Sabemos que ainda poderíamos ter feito mais, porque temos possibilidade de assim o fazer, temos condições para que isso possa acontecer. A título de exemplo, saímos da taxa de mortalidade materna no índice de 2016 de 339 mortes maternas por cada 100 mil nados vivos, e atualmente, segundo dados do índice que foi divulgado de forma parcial, temos 177 mortes maternas por cada 100 mil nados vivos. Também a taxa de mortalidade neonatal teve alguma melhoria. Estávamos em 24 mortes de neonatais por cada
por cada 1.000 nados vivos, e os dados divulgados do índice 2023-24 dão conta que estamos a 16 mortos neonatais por cada 1.000 nados vivos. Portanto, temos alguns progressos, mas precisamos e devemos fazer mais e melhor. Doutora Erundina, quanto ao estado atual da saúde materna, que programas tiveram maior impacto nos últimos anos e o que precisamos ainda melhorar? Muito obrigada, boa tarde a todos os participantes. Com relação à saúde materna e neonatal, nos últimos anos foram implementados programas que tiveram muito sucesso. Podemos falar do programa de redução da mortalidade materna, que foi implementado no período, se não estou em erro, de 2017 a 2020 e poucos. Foi um programa que foi amplamente apoiado e lançado a nível nacional e teve um grande apoio do governo e tivemos bons resultados. Uma outra abordagem que o governo de Angola também implementou foi a implementação da estratégia de atenção integrada às doenças de infância, na qual os técnicos foram capacitados para atender as crianças dos 0 aos 5 anos de idade, na qual há uma abordagem muito simples que foi desenvolvida pela OMS, na qual o técnico pode diagnosticar e tratar as doenças da infância e aquelas que são mais correntes em Angola. Tivemos também um programa também que teve sucesso, foi um programa que foi implementado a nível de Luanda, que era de agentes comunitários. Portanto, esse também teve bastante sucesso a nível daqui da província de Luanda. Houve também um outro que era um projeto que foi financiado há anos atrás, que foi implementado também em Angola, que era da melhoria da qualidade dos serviços de saúde materna e infantil. Portanto, esses foram projetos que mostraram ser fáceis, de baixo custo e que trouxeram grandes impactos, tanto na melhoria da saúde da mãe e da criança. Doutora Erundina, quanto aos avanços da saúde materna e infantil, quais são os maiores obstáculos que as mães e as crianças ainda enfrentam hoje? Marina. Doutora Marina. Obrigada, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhar. Os maiores obstáculos, né, que as mães e as crianças enfrentam, acho que a gente pode começar um pouquinho assim com essa visão geral, né? Em Angola acontecem por ano mais ou menos 1.200.000 partos. E quase que metade desses partos são em adolescentes. Então, aí você já tem uma certa problemática, né? Que são mães, adolescentes, cuidando de bebês, né? Elas têm tanto mais chance de ter complicações durante o parto e também durante a criação da criança, né? Especialmente no primeiro ano de vida, são muito meninas ainda, não tem toda essa experiência ou ainda a questão emocional, psíquica, enfim, para cuidar dessas crianças. Eu acho que um outro problema também que se enfrenta, que é ligado a isso, é que ainda a divulgação dos métodos de planeamento familiar, se a gente for pensar, né, num futuro promissor, né, pensar em começar bem a saúde e ter um futuro promissor, nós sabemos que a idade ideal para se ter filhos, né, é a partir dos 20 anos até os 35 anos. Começar muito antes ou começar muito depois pode ser complicado. Então, o planeamento familiar é uma coisa que ajuda a controlar, então, essa questão que a mulher e o casal pode tomar a decisão de quando e quantos filhos vão ter. Então, eu acho que ainda isso é muito baixo em Angola, né? Só 14%, 15% das mulheres usam algum método de contraceptivo moderno. É um dos índices mais baixos da África subsaariana.
ao mesmo tempo em que 37% das mulheres querem utilizar algum método contraceptivo. Então, essa dificuldade no acesso aos métodos contraceptivos, então, é um obstáculo que as mães enfrentam e indiretamente as crianças também enfrentam, porque quando a gente tem filho de escadinha, né, que a gente costuma dizer, né, então a criança que está lá com 1 ano, a mãe está grávida, ela vai perder os cuidados, né, ela vai ficar um pouco de lado, porque a mãe vai estar preocupada com a criança nova que vai chegar. Então eu acredito que um dos obstáculos é essa falta de acesso ainda aos métodos de planeamento familiar e a alta taxa de gravidez na adolescência. Muito obrigada. Doutora Ana Tércia, que ações seriam essenciais para a gente reduzir essa mortalidade materna infantil? Bem, conforme dizia a doutora Marina, existem ações que têm evidência de custo-benefício, e o acesso a esses serviços, como acesso e a utilização das unidades ou dos serviços de saúde, é uma delas. A maximizar o acesso às consultas de pré-natal de qualidade, porque é nas consultas de pré-natal onde os profissionais de saúde têm a oportunidade não só de fazer prevenção de doenças extremamente fatais, no caso da hipertensão arterial, porque as consequências da hipertensão são uma das principais causas das mortes maternas diretas, as hemorragias, etc, etc. Então, as consultas pré-natais em Angola, atualmente, a cobertura ainda é baixa, não é? Nós temos agora uma cobertura de menos de 80% e, portanto, é na consulta pré-natal onde nós temos essa oportunidade de fazer prevenção, fazer diagnóstico precoce e tratamento. E assim, deste jeito, nós vamos diminuir as mortes maternas e neonatais evitáveis, mas não só também de ter acesso às consultas pré-natal. Essas consultas devem ser de qualidade, né? Porque se nós temos as consultas, mas o pessoal que está a fazer essas consultas não está capacitado, então não vão conseguir detectar aquilo que as mulheres já têm até pré-existente, ou então fazer detecção de doenças que surgem mesmo no decorrer da gravidez. Pois são ações que não têm assim muito custo, mas sim temos que ter o pessoal qualificado e diminuir essas barreiras ao acesso aos cuidados de saúde básicos, né? Nós dissemos os cuidados obstétricos e neonatais de urgência básicos e completos têm que estar à disposição das pessoas para que possamos diminuir essas taxas altas de mortalidade. Muito obrigada, doutora Ana Tércia. Doutora Irondina, como a pobreza, a desnutrição e as barreiras no acesso ao serviço de saúde afetam esse cenário em Angola? Portanto, a pobreza e a desnutrição e barreiras, portanto, podem ser barreiras, portanto, económicas, sociais, barreiras geográficas ou culturais, têm um grande peso nesse cenário todo. Porque se formos a ver, Angola é um país de renda média, mas vemos que a maior parte da população ainda vive abaixo do nível da pobreza. Então, a pobreza vai influenciar, portanto, em muitos aspectos, quer para questões económicas e questões de acesso. Nós vemos que para o acesso há pessoas que moram distantes. Então, só as distâncias que muitas vezes pode ser por um problema de localização da unidade sanitária, quer a nível aqui nas áreas urbanas, quer nas áreas rurais, e pode ser também o acesso para essa família ou essa mulher ter acesso ao transporte. E esse acesso também, para além de ser as distâncias, tem a ver também com as condições das vias de acesso. Também é outra barreira para a procura dos serviços de saúde. A pobreza é um fator muito importante porque as famílias pobres são as que menos procuram as unidades sanitárias.
e as que vivem em precárias condições de vida. Então, só isso já é um fator que vai, portanto, influenciar no estado da saúde dessas famílias. O outro aspecto também é a educação, portanto, que está ligada com a pobreza, está ligada, portanto, também com os aspectos culturais. As famílias menos educadas ou as mulheres menos educadas também procuram muito menos os serviços de saúde, acabando por ser uma barreira para as condições de saúde. Então, nesses aspectos todos, realçar que o Unicef tenha implementado abordagens integradas. Por exemplo, no Unicef temos uma secção de políticas sociais, nas quais, através da advocacia, trabalha com o governo para ter políticas sociais mais inclusivas, nas quais as pessoas com baixa renda possam ter algum benefício. Por exemplo, não sei se já ouviu falar do projeto que a Unicef implementou há uns anos durante a Covid, que era o valor criança, na qual se transferia um valor para aquela família, para que ela pudesse ter acesso aos serviços. E isso deu bastantes resultados, por exemplo, com crianças que estavam vivendo, portanto, crianças de mães seropositivas. Também temos um programa de nutrição. A Unicef trabalha muito em nutrição, uma vez que a taxa de desnutrição em Angola também é muito elevada. E tudo isso acaba afetando a condição de saúde, quer seja da mulher ou das crianças. Então, também temos um programa que apoia, portanto, a questão da nutrição. Trabalhamos com o Ministério da Saúde, a Direção Nacional de Saúde Pública, na qual se tem uma política de nutrição e vai se apoiando, portanto, na recuperação dessas crianças. Também, para além desses aspectos, temos aspectos culturais, temos um problema também que vai afetar a saúde, que é a proteção. Portanto, temos a violência, seja de crianças, seja de mulheres. Então, isso também é um outro aspecto que vai acabando afetando a saúde da mulher ou da criança. Há violações, há fugas da paternidade, a violência doméstica, tudo isso afeta a saúde de uma mulher ou de uma criança. Então, tudo isso são elementos que temos que trabalhar em sociedade, temos apoiado o governo para melhorar as condições de saúde e também melhorar as condições de nutrição. Muito obrigada, doutora. Algum comentário, doutora? Alguma coisa a adicionar? Eu acho que a Erundina falou bastante bem, né, em relação a esses obstáculos, né, a questão da pobreza, desnutrição, etc. Eu só queria realçar, né, essa questão que ela falou. Em média, as mulheres angolanas têm 4,2 anos de escola. Então, esse é um nível de escolaridade bastante baixo, realmente. Então, tem que ser um trabalho integrado, realmente, com vários setores, não só o setor da saúde, mas também o setor da educação e o próprio setor da juventude, a apoiar nisso. E um dos grandes indicadores, né, também de perpetuação da pobreza é a gravidez na adolescência. Porque ela, como uma criança, geralmente vai sair da escola, vai perder a oportunidade de ter os sonhos dela realizados, né? E isso então vai perpetuar toda essa questão da pobreza. Ok, muito obrigada, doutora. Eu queria apenas realçar entre aquilo que já tudo foi dito, a qual subscrevo, que é importante que aquilo que não tem tanto custo e que nós podemos fazer, que é o acesso às consultas de pré-natal, onde podemos fazer muito mais do que já quando a pessoa já está grave, chega a uma unidade sanitária, porque há questões que às vezes não estão ao alcance das unidades sanitárias e é muito mais difícil poder contornar, mas aquilo que está ao nosso alcance, que é as pessoas estarem educadas para recorrer às consultas de pré-natal, porque não é só ir, está grávida, tem 6 meses é que vai à consulta. Existem critérios para começar, tem que começar cedo, porque há ações que devem ser feitas na primeira consulta, que se você não chegar antes das 14 semanas, já não se poderá fazer. É preciso detectar, as pessoas, primeiro, o mínimo de consultas que se requer atualmente, não é? A Angola já acolheu, já
aderiu a um mínimo de 8 consultas, podem ser feitas mais, mas isso é para dizer que tem que começar antes das 14 semanas, porque a primeira ecografia deve ser feita antes das 14, porque é aí onde se vai detectar sinais que nós chamamos marcadores genéticos de malformações congênitas. Se nós detectarmos, podemos até interromper a gravidez quando esses marcadores indicarem de que esse feto não vai ser compatível com a vida. Tem um defeito genético que não vai poder sobreviver. Já se faz naquele momento. Então, as pessoas têm que temos que ter capacidade, a nível dos cuidados primários de saúde, aplicar o pacote mínimo das consultas pré-natal. É importante que meçamos a tensão arterial na consulta de pré-natal. Todas elas têm que se medir, porque a hipertensão arterial é uma das principais causas de morte. São ações que podemos fazer sem termos grandes recursos. É preciso que as mulheres e toda a população estejam informadas em todos os níveis, nas escolas, nas comunidades e nas instituições. E o Sistema Nacional de Saúde tem que estar capacitado para implementar ou aplicar o pacote básico, tomar o antipalúdico, que nós chamamos Fansidar ou TIP, é importante para evitar a malária na gravidez. Isso tem que ser nas consultas pré-natais. Podemos prevenir as mortes causadas por malária. Devemos medir, pesar a senhora para ver como é que está o peso dela, para que durante o parto não tenha hemorragia, porque a hemorragia está associada com a obesidade, está associada com a hipertensão. Então, se nós não fazermos isso durante as pré-natais, que é algo que é simples e não custa tanto dinheiro, nós não vamos conseguir diminuir a mortalidade materna e neonatal evitável. Então, faço o apelo a todos que estão aí a nos assistir a que divulguemos mais ações simples e que tenham impacto. Muito obrigada, doutora Natécia. E falando de colaboração, né, entre o governo e as organizações internacionais, como que estamos organizando esse apoio direto, né, ao governo, e quais os exemplos de projetos de boas práticas que hoje nós temos implementados? Doutora Mariana, por parte da UFPA. Então. Aqui essas três instituições costumam trabalhar bastante juntas, assim, em termos da melhoria das questões de saúde sexual e reprodutiva, da saúde materna e infantil. O NFPA, mais especificamente, ele está muito dedicado à questão do planeamento familiar, né, da abertura, de ampliar esse acesso ao planeamento familiar, que as pessoas possam primeiro conhecer para que servem os métodos, isso e aquilo, os efeitos, né, e as pessoas poderem escolher livremente se elas gostariam de usar algum método contraceptivo ou não. Como eu comentei antes, 37% das mulheres angolanas gostariam de usar algum método. Então, o trabalho do NFPA está muito ligado a isso, está ligado também à questão de adolescentes e jovens, né, e aí também trabalhando junto com o Unicef nos serviços, nas unidades de saúde, serviços amigos dos jovens, né, contando que a nossa população, 65% tem menos de 25 anos, então nós temos que trabalhar com a juventude, não tem como, porque tudo isso que a gente está falando, as mulheres, né, as grávidas, então tem uma proporção de jovens aí bastante grande quando a gente fala desse tema. Então, por exemplo, os serviços amigos dos jovens nada mais são do que uma unidade de saúde normal que presta todos os serviços ali de saúde sexual reprodutiva, VIH, etc., né, aconselhamento, planeamento familiar, mas também tem pessoas especializadas em atender adolescentes e jovens que têm essas grandes dúvidas em relação
a sua sexualidade, a questão dos métodos de planeamento familiar, estão namorando, tá vendo? Então, o serviço tem bastante utilidade nesse aspecto. E eu acho que um exemplo da parte do NFPA é justamente apoiar a Direção Nacional de Saúde Pública na implementação dos serviços Amigos dos Jovens, junto com o Unicef, temos feito um trabalho conjunto nesse sentido. Então, acho que pelo menos 120 unidades aí pelo país já estão oferecendo esse serviço, mas isso precisa ser ampliado para que a juventude possa ser bem informada e tomar decisões adequadas para que haja uma transição aí suave dessa infância para a idade adulta, né? A adolescência pega esses 10 anos aí, dos 10 aos 20, que tudo acontece, tudo tem que ser resolvido, né? Estudar, achar uma profissão, etc. E também as mudanças do corpo. Então, assim, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, em termos do NFPA, as nossas maiores contribuições, e sempre a lutar para que haja a entrega do pacote integrado dos serviços de saúde. Então, por isso que nós estamos as três aqui juntos, né? As três instituições trabalham muito em prol de que seja oferecido para a população um pacote integrado dos serviços de saúde, ou seja, a pessoa vai lá na unidade de saúde, olha, eu tô grávida, né? Mas aí, tá bom, vamos fazer pré-natal. Mas aí também precisa saber fazer o aconselhamento do VIH. Aos poucos, no pré-natal vai falando do planeamento familiar, mas quando está chegando no fim da gravidez, para não ter logo um ou outro. Tá vendo? Então, assim, são várias atividades que podem ser feitas pelos profissionais de saúde de maneira integrada, que a pessoa não precisa ir 2, 3 vezes na unidade de saúde para ouvir uma coisa que ela podia ouvir uma vez só, né? Então, um pouco esse é o nosso trabalho. Muito obrigada. Doutora Irondina, quais as ações e exemplos específicos, ademais dos projetos com a UFPA, que a Unicef vem implementando? Bem, a Unicef vem implementando vários projetos em parceria com o governo. Trabalhamos diretamente com a Direção Nacional de Saúde Pública, a OMS e o FUNOAP. Nós estamos, portanto, apoiamos o governo na elaboração da Estratégia Integrada de Saúde da Mulher e da Criança do Neonato. Portanto, é um documento, uma estratégia. Também apoiamos, portanto, em parceria, portanto, com as minhas agências parceiras que estão aqui, irmãs, Unicef, OMS. Estamos também a trabalhar na atualização da estratégia de saúde do adolescente, a estratégia integrada de saúde do adolescente. Essa também portanto, que tudo que tem a ver com como melhorarmos a saúde dos adolescentes em Angola. Estamos também a trabalhar na área, portanto, o Unicef está a trabalhar num projeto que é da melhoria da saúde do neonato. Estamos a implementar um projeto na Huila, que é sobre o recém-nascido, também em parceria, mais especificamente com a OMS. Apoiamos também o governo na elaboração da estratégia de saúde comunitária. Sabe que a saúde assenta-se mais a nível dos cuidados primários de saúde. E os cuidados primários de saúde em Angola ainda são um desafio, quer seja a nível de políticas e daquilo que disse a doutora Marina, a operacionalização de um pacote básico de serviços, mas também no reforço do próprio sistema de saúde, porque o próprio sistema de saúde tem os seus pilares e que tem como base os cuidados primários de saúde. Então, trabalhamos também no fortalecimento do sistema de saúde, apoiamos também o governo na melhoria de dados, tanto o sistema de informação, quer saúde materna, saúde infantil, do adolescente. Trabalhamos também na área do VIH, trabalhamos com a INLS, apoiamos o governo a implementar, portanto, um plano que foi elaborado pela região africana que se chama Aliança Global para acabar com o SIDA pediátrico. Portanto, o Unicef também trabalha nessa vertente.
Trabalhamos na área de nutrição, portanto, como já tinha mencionado, tudo que tem a ver com aspectos de desnutrição, melhorar a nutrição infantil e tudo isso está ligado a projetos, portanto, muitos deles que são integrados, portanto, a questão ao desenvolvimento da primeira infância, a questão da proteção da criança e a questão de políticas, tudo isso juntando a uma grande sombrinha que vamos falar de advocacia ao governo. Fazemos advocacia com relação ao orçamento que está sendo alocado ao setor saúde para que se possa responder a todas as necessidades de saúde. Como eu disse, a Cimeira da Abuja alocou 15%. Angola ainda está entre 5% a 8% de orçamento para o setor saúde. Trabalhamos muito na imunização. Angola é um dos países que tem um elevado número de crianças zero doses. Crianças zero doses são aquelas crianças que já estão a caminho dos 5 anos e que nunca receberam nenhuma vacina. Então, também apoiamos programas de vacinação em parceria com a OMS, as campanhas de pólio, sarampo, portanto, na dispensação de vacinas e o sistema de cadeia de frio e logística, também Angola apoia, portanto, a Unicef está a apoiar o governo em parceria principalmente com a OMS e agora vamos também implementar a vacinação do HPV, portanto, que estamos todos juntos nessa iniciativa. Então, muitos são os apoios que o Unicef, em parceria com a OMS e o FUNOAP, está a fazer. Temos também um projeto da prevenção da gravidez na adolescência, então, que vão ajudar o governo a melhorar todos esses indicadores e a saúde da mulher e da criança e do adolescente. Muito bem, muito obrigada, doutora Ana Tessia. Ademais de todas as parcerias comentadas, né, e vale muito isso, que todas as organizações têm uma atividade específica, né, mas também engloba um grande papel conjunto, né? Qual o papel da OMS, quais as principais implementações que a OMS teve para estes últimos anos? Muito bem. A OMS, todo mundo sabe que é a líder em políticas e estratégias no setor saúde. E neste quesito, dizer que as políticas e várias políticas e estratégias foram desenvolvidas nestes últimos anos, apoiar em colaboração com as outras agências, porque é um mundo globalizado, não se pode trabalhar sozinho, até porque os financiamentos não são suficientes e por isso sempre temos que pedir a colaboração e o trabalho intersetorial e multidisciplinar das outras agências. Mas que, no caso das políticas e estratégias, importa dizer que a OMS tem os guiões, não é? E as estratégias que estão disponíveis para todos os Estados-membros e que estão sendo implementados em vários países, tem evidência suficiente de diminuir os indicadores, ou melhorar os indicadores de mortes maternas, neonatais e infantis. Dizer que nos últimos 5 anos Angola apoiou a elaboração e a apresentação de um projeto para aceder aos fundos os fundos da Aliança, da Aliança Mundial para a Saúde, que é os fundos para a saúde, né, para melhoramento do sistema de saúde, e isto permitiu que Angola fosse beneficiada destes fundos, com mais de 34 países que puderam beneficiar dos 514 milhões de dólares fornecidos pela Aliança Global para a Saúde, e isto permitiu os trabalhos de resgate de crianças zero doses que a doutora Erundina esteve a dizer, porque trabalhamos em colaboração para que Angola pudesse atingir mais de 267 crianças, 277 mil crianças que eram zero doses, foram recuperadas em 5 províncias,
que nunca tinham tido vacinação. Dos outros exemplos também que foram implementados ou que foram elaborados por primeira vez em Angola foi a política de saúde comunitária, que a OMS também apoiou na fase de validação para que essa política pudesse ser finalmente validada, e agora aguarda-se apenas dos passos de validação a nível parlamentar para que possam ser implementadas, porque são medidas que ajudam os países a melhorar o acesso universal à saúde, e para isso temos que fortalecer os cuidados primários de saúde. A OMS também está a fazer o seguimento da declaração de Luanda, que na declaração de Luanda, que foi a primeira vez que Angola fez uma conferência nacional sobre cuidados primários de saúde, e a OMS está empenhado a fazer a advocacia para que esta declaração de Luanda, todos os pontos que aí constam de que a Angola se compromete a cumprir, nós estamos a fazer não só acompanhamento, mas também apoiando na implementação desta declaração de Luanda. Muito obrigada, doutora Ana Tércia. Aos nossos colegas que estão online, estamos abertos a perguntas, tá? Podem colocar suas perguntas no chat. Nós temos uma pergunta da Rosa, que faz uma pergunta que eu acredito que a doutora Ana Tércia possa responder. Caso a mulher já tenha tomado todas as doses de vacina antitetânica na primeira gestação, deve tomá-las novamente na segunda? Não necessariamente. Normalmente, depois que já completou as doses durante a primeira gravidez, se a gravidez ocorrer em um tempo ainda a vacina em vigor, pode-se acrescer uma dose única a partir das 20 semanas, né? Uma dose que nós dizemos de reforço, mas não necessariamente é assim, porque se está dentro dos 10 anos previstos que a pessoa não está fora da imunização, não precisa colocar, a não ser que aconteça alguma situação, uma intercorrência, não é, que possa indicar aos técnicos o aumento do risco desta pessoa vir a ter tétano, ou o bebê vir a ter tétano neonatal. Então se faz uma única dose de reforço a partir das 20, 22 semanas. Desculpe, só posso acrescentar? Sim. Acho que é a Rosa, né? Fez a pergunta. Dizer a Rosa que é importante que guarde o cartão de vacinas. Isso, é sim. muito importante, porque quando for para tiver uma outra gravidez, tem sempre que levar o seu cartão de vacinas. E as vacinas para prevenir o tétano neonatal, que a mãe apanha ou a mulher apanha, normalmente são 5 doses. Então, numa gravidez, na primeira gravidez, de certeza que ela não apanhou as 5 doses. O máximo que pode ter feito devem ter sido 3 doses. Porque depois da terceira dose, o intervalo é de 6 meses e depois de 1 ano. Então, se levar o seu cartão, onde aponta o número de doses, mais facilmente, quando tiver outra gravidez, a técnica que lhe estiver a atender vai ver quantas doses já recebeu. E aí vai poder completar a dose. Se já fez, portanto, teve a primeira, a segunda, a terceira gravidez, já fez as 5 doses, então, como disse muito bem a doutora Ana Tércia, pode fazer apenas um reforço ou levar o cartão para confirmar que já fez 5 doses de vacinação. É importante guardar sempre o cartão de todas as gravidezes, porque quando for para uma outra gravidez, o primeiro cartão vai dizer quantas doses apanhou. Se apanhou 2 ou se apanhou 3, para depois ver o intervalo e poder continuar com as doses. De facto, o que acontece é isso, não é? As mulheres não conservam os cartões e os técnicos de saúde não têm como provar de que de facto tem as doses completas, 5 doses. Então, é importante isso que disse a doutora Irondina, que conservem os vossos cartões da gravidez anterior,
para que possa ser a prova, porque nós sem prova vamos repetir. E é o que tem estado a acontecer em Angola. Repetimos tudo como se nunca, porque é melhor falhar por excesso, não é mais para o bem, do que não fazer e, de facto, ficar aquela janela de risco. Muito obrigada. Ainda não temos outras perguntas, mas, doutora Mariana, se a gente começar a pensar em realmente precisamos fazer ações para um futuro mais esperançoso para essas mães e para essas crianças, qual seria a contribuição individual e coletiva da população para também ajudar? Porque o governo sozinho, nós somos o governo, né? A população constitui o governo também. Mas qual seria o papel individual e coletivo do cidadão angolano? Eu acho que o papel individual é sempre procurar informações que são abalizadas, né? Informação científicas, não ficar muito atrás das fofocas, né? Que se falam, os mitos em torno da saúde, procurar realmente estar sempre bem informado sobre quais são, olha, por que um pré-natal é importante, uma ação individual da mulher ou do homem, enfim, para apoiar nisso, né? E ações coletivas é isso, dentro da comunidade, lideranças tradicionais, lideranças religiosas, grupos de jovens, estarem também envolvidos, né? Conhecerem esses aspectos que são importantes, por exemplo, ter o filho numa unidade de saúde. Tá vendo? Isso é uma coisa simples, mas que ainda só metade das pessoas vão. É claro que tem diversos motivos, mas um dos motivos também é, às vezes, as pessoas que são mais velhas, enfim, não permitem que a grávida, às vezes, vá no momento que é necessário. Então, em termos de medidas coletivas, é isso, né? As igrejas, as lideranças tradicionais, as lideranças de jovens, etc., também estarem informados, porque é um direito que a mulher tem de ter um parto seguro, né? De ter um futuro esperançoso, tanto para ela quanto para a criança. Não é normal morrer de gravidez e parto, né? Então, esse tipo de informação tem que estar bem claro dentro da comunidade, para que todo mundo possa cuidar das suas grávidas, dos seus bebês, né? É de todo mundo. Então, eu acho que essa seria um pouco a mensagem aí para a comunidade. Muito obrigada, doutora Mariana. Temos uma pergunta do Dorivaldo. Acredito que para a doutora Irundina. Como o planejamento familiar pode ajudar a criar futuros esperançosos? As três. Mas depois podemos passar as outras. Bem, o planeamento familiar, eu não sei quantos anos o Dorivaldo tem, mas o planeamento familiar é uma das medidas mais cientificamente mais certas de que pode ajudar a criar futuros esperançosos, porque o planeamento familiar vai ajudar a reduzir a taxa de mortalidade materna. Portanto, eu não sei se o Dorivaldo assistiu à introdução, na qual a nossa moderadora falou das taxas, dos números, mortalidade materna, mortalidade infantil, quantas mulheres morrem. Como disse muito bem a doutora, acho que foi a doutora Marina, a gravidez não é doença. Portanto, não é normal morrer durante o parto. Se uma mulher está a dar a vida, não é justo que ela morra. Nós até dizemos, portanto, mortalidade materna 0. Então, o planeamento familiar é o uso, portanto, de um método contraceptivo que vai ajudar o casal a espaçar as gravidezes, a saber quantos filhos quer ter, quando ter,
Portanto, vai ajudar a planificar. Porque o que leva a uma morte materna durante a gravidez, podem ser problemas que poderiam ter sido evitados antes. Então, aqui em Angola nós vemos que a média de filhos por mulher é de 6 filhos por mulher. É muito filho, portanto essa mulher praticamente não descansa. E a mulher é um ser humano e, portanto, tem que ter intervalos entre as gravidezes para que possa se recuperar de uma gravidez e também para que ela possa cuidar do seu bebê ou do seu filho. Então, quando nós falamos de planeamento familiar, falamos no espaçamento entre as gravidezes e também os métodos de planeamento familiar, especialmente o preservativo, é um método de barreira que permite prevenir também infecções. Porque se uma mulher engravida, portanto, essa mulher vai engravidar, mas não se previne de uma infecção, de uma ITS, aquilo que nós chamamos de infecções de transmissões sexuais. Pode ser uma gonorreia, pode ser a sífilis ou o VIH. Isso já é um outro problema. Então, se a fazermos planeamento familiar ou contracepção, nós para os adolescentes falamos em contracepção, vimos que a taxa de gravidez na adolescência é muito alta. E uma adolescente tem mais risco de morrer durante a gravidez e o parto do que uma mulher já madura. Então, se nós promovermos o uso de métodos contraceptivos, vamos adiar a gravidez, que nos adolescentes vai permitir ter mais tempo para sonhar, ter tempo para concluir os seus estudos, e nas mulheres que já são casadas ou adultas, ter um intervalo entre as gravidezes. Eu posso querer ter 10 filhos, posso ter 10 filhos, mas tenho que ter um intervalo mínimo entre uma gravidez e a outra para que eu possa recuperar dessa gravidez e também possa prestar cuidados à criança para que ela depois possa ser autossuficiente e crescer saudável. Então, o planeamento familiar, em suma, ajuda a espaçar os nascimentos e a melhorar a vida da mulher, inclusive a vida do casal, porque o casal também vai ter mais oportunidades de planificar as suas economias, desfrutar a sua vida sexual e cuidar dos seus filhos. Portanto, isso é o planeamento familiar, mas as minhas colegas podem acrescer mais. Eu acho que você já tocou todos os pontos, acho que é isso mesmo. Tem mais acredito que a Denil de Ventura, né? Praticamente a doutora Eudilda já respondeu parte da sua pergunta, né? A questão de como fazer isso, né? Como levar essa liderança para a comunidade, né? Então essa era a pergunta da Mas queria só para questões de informação geral, de facto, o Ministério da Educação confirma de que tem estado a falar-se de educação sexual nas escolas, embora ainda não é uma educação sexual abrangente, não é? E estamos a apoiar nesse sentido de que, de facto, Angola implementa aquilo que comprometeu-se desde a Conferência Internacional, de que vai implementar a educação sexual abrangente. Mas tem aquelas pessoas que não estão na escola. Então, aqueles que não estão na escola, então já a doutora Marina dizia, toda a sociedade precisamos apoiar, não é? Onde quer que haja alguém com um pouquinho de literacia nas comunidades, nós podemos nas igrejas, um profissional de saúde, um intervalozinho, as igrejas já estão a fazer isso, 1 minuto de saúde, pelo menos algumas igrejas, não sei se todas, mas é importante que as igrejas onde vai um número muito grande de pessoas falem sobre essas questões que nós não temos a cobertura nacional, porque nem todos têm acesso a escolas regulares. Então, as comunidades, os líderes das comunidades podem pedir às pessoas que estão instruídas para dar essa formação. E nós, do ponto de vista de parceiros, temos apoiado o governo para levar esse conhecimento ao alcance da população que não tem acesso. Desculpe, só gostaria de acrescentar. Ainda gostaria de acrescentar para os nossos tantos que estão nos acompanhar live, que o planeamento familiar, nós temos um grande tabu com relação ao planeamento familiar.
pensamos que o planeamento familiar é responsabilidade da mulher. Não. Planeamento familiar é responsável do casal. Casal casado em união de facto ou namorados. Portanto, essa é a responsabilidade de ambos. Porque a mulher não engravida sozinha, não apanha uma ITS sozinha. Então, é responsabilidade dos dois. E temos também muitos aspectos culturais. Pensamos que se a mulher vai fazer planeamento familiar, porque vai para a prostituição, porque vai namorar com 2, com 3. Não, o planeamento familiar, a mulher se faz planeamento familiar, tem que ser em parceria com seu parceiro e a família também deve apoiar. Hoje temos um problema, que os adolescentes começam a sua vida sexual muito cedo. Então, em casa, pais, irmãs, tios, todos que temos conhecimento científico, não mitos, devemos apoiar. Porque eu acredito que nenhuma mãe, nenhum pai fica feliz que a sua filha de 13 anos engravide. Então, devemos apoiar. Se nós não conseguimos transmitir a informação certa para esses adolescentes, vamos encaminhá-lo àquilo que nós falamos de serviços amigos dos adolescentes e jovens. Em todas as unidades sanitárias no país, temos serviços adolescentes ou serviços de planeamento familiar. E vamos levar, vamos ouvir e vamos entender. Porque o que nós queremos é proteger a saúde dos nossos filhos e a saúde das nossas, portanto, os maridos, das esposas, dos namorados, das namoradas. Portanto, isso é uma coisa que se faz junta. E também dizer que o planeamento familiar é gratuito e que a mulher pode sim fazer planeamento familiar sozinha também, se ela desejar. Porque é a saúde dela que está em risco. Não precisa, se uma mulher vai a uma unidade e dizem que tem que ir buscar o marido ou a mãe, desde que ela seja maior de idade, ela pode fazer planeamento familiar. Ou a adolescente usar, desde que ela saiba que já começou uma vida sexual ativa, ela pode usar um método contraceptivo. Portanto, o planeamento familiar não é para incentivar as relações sexuais nos adolescentes, não. É para prevenir a gravidez e uma infecção de transmissão sexual. Por exemplo, vamos vacinar agora contra o HPV, dizer que é uma doença que se transmite pelas relações sexuais. Então, se nós pode não apanhar uma ITS, mas pode apanhar o HPV e no futuro vir a desenvolver um cancro. Então, tudo isso tem a ver com a prevenção e com a educação e com a informação que nós vamos transmitir às pessoas. Então, gostaria de apelar muito os parceiros, os homens, para estarem a par e acompanharem mais as suas parceiras. Ok, muito obrigada. Estamos já contra o tempo agora. Então, algumas perguntas da Denilde já foi respondida, do Maleme também, né? Mas a do Thomas ainda não foi respondida. Então, que apoio às parteiras, muito obrigada, Thomas, pela sua pergunta. Que apoio às parteiras leigas recebe das instituições para apoiar na comunidade os casos de parto que ocorrem lá na comunidade? Não, eu posso dizer algo sobre isso. Normalmente, as parteiras leigas, que são as parteiras tradicionais, não é? Existe um ministério responsável por dar capacitações a este tipo de pessoal da saúde, porque são também parceiros do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Família e Promoção da Mulher tem realizado formações e é o Ministério que está encarregue nesta área de desenvolvimento, não é? O Ministério da Família e Promoção da Mulher, e tem capacitado, tem entregado inputs ou materiais de trabalho. De facto, precisamos trabalhar em conjunto com o Ministério da Saúde para que reforcemos essas. Acredito que o Ministério da Família e Promoção da Mulher pede esta assessoria, mas precisamos envolver mais o Ministério da Saúde para essa capacitação. Bem, muito obrigada, doutora Ana Tessia. Preciso de uma forma bem rápida agora que me respondam, porque temos pouco tempo, tá?
A Lília de Jesus gostaria de saber o que deve ser aconselhado para mulheres de 40 anos ou perto dos 40 anos de idade, a fim de prevenir os riscos de falência, sabendo que a gestação nessa idade é um pouco mais criteriosa, tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que, assim, os extremos de idade, né, tanto muito jovem ou quando já está na casa dos 40, né, a gente tem que lembrar que é a mesma questão, né, de fazer o planeamento familiar, ou fazer o acompanhamento pré-natal, com mais cuidado ainda, verificar se essa mulher ela tem alguma doença de base, se tem diabetes, ou se tem hipertensão, né? Porque no geral, por exemplo, eu tive minha filha com 43 e foi tudo bem, né? Mas é preciso fazer todas as consultas pré-natal, fazer todos os exames para que possa realmente ter uma gravidez tranquila. É só para dizer que todas as gravidezes normais, quer dizer, que mesmo pessoas em idade reprodutiva normal, podem complicar-se. 15% das gravidezes podem se complicar. Então, a chave mesmo para as pessoas em idade normal, como as extremas, é fazer um acompanhamento pré-natal de qualidade. É isto que vai fazer com que, e o exemplo da doutora Marina, passou sem nenhum problema, mas porque teve acompanhamento de qualidade. Muito obrigada. Uma última pergunta da Denari Pereira. Em termos de medidas coletivas, como incentivar mulheres, especialmente as mulheres zungueiras, pois para elas ir a uma consulta do pré-natal é considerada uma perda de uma manhã e uma perda de negócio, né? Então, como mostrar os riscos que ela pode correr ao não fazer a consulta? Acredito que um dos problemas que nós temos a nível da nossa rede de atenção primária especificamente é a qualidade dos serviços. As mulheres perdem muito tempo à espera de uma consulta e realmente isso é o que nós temos estado a apoiar o governo a melhorar a qualidade dos serviços, uma vez que a mulher ou vai à consulta, mesmo para levar o filho à vacinação, perde-se muito tempo, daí que muitas desistem de não ir fazer a consulta porque é um negócio. Mas o que nós aconselhamos é que elas devem persistir, a consulta é muito importante, e também as unidades sanitárias, porque esse trabalho realmente não tem muito a ver com a mulher zungueira, tem a ver mais com o serviço de saúde. Porque o serviço de saúde, portanto, nós estamos a observar que temos um problema de horário. O serviço, portanto, as consultas não devem acabar às 12 ou 13 horas. As consultas têm que ir até às 18, o que dá a permissão a essa mulher ou vai à consulta de manhã ou vai à consulta no período da tarde. E também tem a possibilidade de agendar a sua consulta para um dos horários. Portanto, isso tem a ver muito com a qualidade dos serviços, que é um dos nossos grandes desafios a nível do sistema, mas incentivar as mulheres zungueiras a não perder a consulta. Se possível, há unidades que inclusive dão consultas aos sábados e domingos. Nem todas, mas algumas dão, mas de preferência, logo que nota que está grávida, fazer logo a primeira consulta, começar mais cedo, não esperar que o bebê esteja a movimentar ou que a barriga já apareça. Basta ter sintomas de gravidez e logo fazer a primeira consulta. E enquanto nós não tivermos toda essa qualidade que vai reduzir o tempo de espera, incentivar mesmo a fazer pelo menos o número de consultas são 8, mas se tiver pelo menos 4 consultas, ficaremos muito satisfeitas, porque aí podemos monitorar melhor essa gravidez. Bem, agradecemos imensamente a participação da doutora Ana Tessa, da doutora Jondina e da doutora Mariana nessa live. Para nós é com grande satisfação que recebemos na nossa casa. E lembrar que o Dia Mundial da Saúde é sempre uma oportunidade para que a gente possa refletir, mas também para agir, né? Cada um de nós pode contribuir para um futuro mais saudável das pessoas, né? Desde apoiar as mães, as crianças nas nossas comunidades, até disseminar informações fundamentais, que é o que estamos fazendo agora.
né? Pedimos que acompanhem nossas redes sociais e aí vamos estar colocando outros temas que são de comum para a sociedade e todas as outras perguntas que porventura não tenham sido respondidas, nós vamos estar colocando todas à nossa disposição e as nossas colegas que estiveram aqui para responder de forma precisa para que todos possam também eliminar suas dúvidas e transmitir informações de qualidade. Muito obrigada. Obrigada. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada a todos.